acompanha há algum tempo tem bastante noção do quanto Lula, o PT e a esquerda fizeram dos homens verdadeiros alvos para mulheres mau caráter. E assim como também fizeram do meu pai um estuprador com apenas 1 ano de idade. Da mesma forma, colocaram que ele teve sua primeira filha com apenas 7 anos de idade. Uma irmã mais velha minha que não teria nem possibilidade de existir. Pois é, eu estou aqui hoje com a minha avó e a minha mãe, que vocês bem conhecem, para apresentar para vocês uma carta, um relato escrito por uma das tão faladas vítimas do meu pai. Em especial aqui, ele fez, estuprou, cometeu diversos crimes contra ela, quando ele tinha apenas 1 ano de idade. E essa carta que Valentina vai ler para vocês é justamente porque nós estamos cansados dessa esculhambação. Então, queríamos nos resguardar, mas é muito necessário. Preservar, de certa forma. E é muito necessário passar isso para vocês. Valentina não vai poder ler tudo, porque realmente tem muita baixaria. Infelizmente, vai ter que passar para vocês, porque isso aqui é fato. E as mentiras que estão sendo propagadas tem que ser passada para vocês a verdade dessas falácias que estão fazendo, dessas muitas mentiras, dessas denúncias falsas. E realmente, gente, não tem condições de eu ler todas as palavras que tem aqui, porque foi uma pessoa do mais baixo nível que escreveu, então são palavras de baixo calão, é baixaria pura. Quem tiver interesse em ler inteiro, sem as palavras que eu vou ter que estar engolindo aqui, pode entrar em contato comigo, que eu mando para vocês o PDF, mas vou estar assim expondo, porque, como minha mãe me falou, nós tentamos de todas as formas nos preservar esse tempo todo, mas como eles estão ainda mantendo a baixaria, nós temos que acabar deixando a merda ser solta no ventilador. Bem, essas cartas que Valentina citou aí agora, são várias, certo? Várias pessoas escreveram. Por quê? Porque houve necessidade. Porque já tem mais cerca de 28 anos, a partir do momento que Teodomiro, meu ex-esposo, certo? Foi expulso daqui, que ele começou essa perseguição. Aí de que forma? Sempre abria processo. Era DERCA aqui, era Conselho Tutelar aqui, era juizado de menor aqui, era queixa disso, queixa daquilo. Então sempre houve a necessidade de escrever as cartas para que a justiça pudesse ver de quem estava se tratando. Foi isso que foi a necessidade da escrita dessas cartas. E não somente isso, quem já acompanha essa história horrorosa há algum tempo já viu, vários vídeos que eu publiquei aqui nas redes sociais, inclusive o absurdo que foi a juíza Marcela Moura ter me condenado a indenizar Mariângela por ter feito o que ela fez, ter organizado toda uma quadrilha para poder matar toda a minha família, mas principalmente o meu pai, para poder se apossar de tudo o que ele sempre trabalhou para construir. E como eu já relatei para vocês antes, bastava que eu quisesse isso também, porque eu fui convidada, a minha mãe, nós fomos convidadas para fazer parte da quadrilha. Não seria só os milhões que seriam provenientes do processo da Limpurbe, seriam todos os bens do meu pai, que seriam usurpados e divididos entre os membros da quadrilha. Bastava que eu quisesse isso, bastava que eu me calasse e permitisse que ficasse sustentada a mentira de que o meu pai me estuprava desde minha mais tenra infância, que estuprava os meus irmãos, que havia mutilado dos meus irmãos ao ponto de ter decepado o pênis dele, que havia mutilado Mariângela, bota da fila de mais de 20 pessoas para ser estuprada aqui durante anos. E aí é que eu pergunto para vocês, como é que nós podemos dar credibilidade a uma justiça onde vemos situações como essa sendo tratada com normalidade? Porque se eu permitisse que isso acontecesse, se eu ficasse calada, não me manifestasse, tivesse acatado o que a juíza queria de retirar meus vídeos, ficar calada, não apontar as mentiras de Mariângela e expor as verdades acerca dela, então meu pai seria preso, morreria dentro da prisão, sofreria o que nós bem sabemos que os homens lá dentro sofrem uma vez que entram com a alcunha de estuprador. E só depois que seria analisado o processo para entender que ele supostamente havia estuprado uma mulher quando ele tinha 1 ano de idade. Então, pra que existem órgãos como o IML, não é mesmo? Porque eu tive que me submeter ao exame. Meus irmãos, da mesma forma, o meu irmão que supostamente teve o seu pênis decepado, a própria Mariângela teve que se submeter ao exame, onde comprovou que ela estava mentindo quando disse que os seus lábios vaginais haviam sido mutilados pelo meu pai. E ainda assim, ela fala deste processo, deste laudo especificamente, em todos os cantos, na OAB, no Conselho de Ética, todas as vertentes por onde nós denunciamos ela usa desse laudo do IML como se tivesse sido dado como verdade o que ela alegou. Então, por que fechem esse órgão, Pra que existe um órgão que faz um exame e a palavra deles não serve para nada? Porque até hoje, para algumas pessoas, principalmente aquelas que não acompanham essas exposições necessárias que nós fazemos, realmente fica com esse entendimento das mentiras dela, exceto quando a pessoa realmente tem decência para procurar a verdade. Porque para continuar acreditando nas mentiras que elas inventam, só mesmo sendo tão podre quanto cada uma delas. E assim, gente, hoje Valentina vai fazer 26 anos agora em 2026. Minha filha não teve vida. Meus filhos, 23 anos, os dois, não teve vida, não tiveram vida. Não podemos viver mais. Nós vivemos assim,
atentos, com cuidado. Por quê? Porque eles são uma quadrilha de assassinos, de pedófilos, zoófilos. Meu irmão é um pedófilo, ele abusou do meu filho para se vingar de mim. Porque ele é apaixonado pelo meu marido. Obcecado. Obcecado, é uma obsessão. Então, desde quando eu comecei a me relacionar com meu marido, que foi um inferno na minha vida, que é até hoje. E meus filhos não tem como viver. Então, por isso que nós estamos aqui e vamos continuar assim, jogando tudo no ventilador para vocês. E se quiserem ver, ler no papel, no preto e no branco, nós temos aqui para mostrar quem quiser ler de fato e reconhecer a verdade. Porque aqui nós só temos a verdade para mostrar para todos. Até porque quem me conhece sabe que eu mesmo não dou um passo para longe de casa sozinha, né? Todo mundo até sabe que minha avó é minha sombra, tá sempre ao meu lado desde pequenininha até hoje, eu com 25 anos, justamente por conta dessa situação. Inclusive, já teve a tentativa de sequestro. Da minha parte, da parte de Dimas, de vários assassinos aqui Bonifácio. na porta. Dimas foi colocada arma na cabeça dele. Então nós vivemos esse terror por tantos anos. E tem que dar um basta, porque a justiça não está valendo. A justiça está sendo comprada. Teodomiro começou essa questão de processo em busca de retirar dinheiro. Sim, porque até de Casimiro, certo? Ele também quis retirar dinheiro da TV Aratu. Aí o que que acontece? Era de cada queixa que ele dava 200 mil. Como ele não conseguiu, agora Mariângela está tendo as mesmas ações de Teodomiro. Sabem por quê? Seguindo os passos dos Porque pais. os dois estão juntos. Ela não poderia estar com outra pessoa a não ser com o pedófilo do pai dela, Teodomiro. Porque são todos iguais. Tudo da mesma linha. Da mesma Até linha. as atitudes, vocês podem ver que são as mesmas. Só é voltar atrás e ver que Teodomiro agia dessa forma, jogando o processo para querer tirar dinheiro. Ela deveria tomar vergonha na cara e aproveitar certa oportunidade que Manuel deu a ela de se formar em advogada e começar a trabalhar, certo, nessa linha para que possa lucrar, receber o seu dinheiro de uma forma honesta e não dessa forma como ela vem fazendo, até com planos, porque essa quadrilha foi montada toda em cima de fazendo planos com o dinheiro que iria receber, porque uns iam suspender os seios, outros iam viajar, outro ia comprar o carro, outro já ia comprar casa. Quer dizer que ao invés de trabalhar para procurar fazer o que bem quer na vida para realizar seus sonhos, não, vieram perturbando a vida dos outros. Porque Teodomiro já faz 28 anos que vem perturbando, certo? Tirando a paz, tirando o sossego, proibindo crianças de terem sua vida normal. E agora, o que que acontece? Mariângela está dando continuidade. Mas sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque Mariângela era uma das que chegava aqui em casa e dizia que a justiça estava na palma das mãos delas. Sabe por quê? Porque tinha o delegado ACM Santo, que hoje também faz parte da quadrilha dela, onde nós não temos nem como chegar na 5ª delegacia para prestar alguma queixa, porque existe uma dificuldade terrível. Porque quando nós chegávamos lá, sabe o que acontecia? A primeira coisa que eu via daqueles atendentes que estavam, daqueles agentes que estavam na frente era, vem Ministério Público, sabe por quê? Porque era necessário recorrer ao Ministério Público para que alguma queixa que nós prestamos lá tivesse sentido, certo? Fosse a lei. Por quê? Porque senão não ia para lugar nenhum. Sabe por quê? Porque a ACM Santos, certo? Foi homem de Mariângela, é o pai da minha neta, faz parte dessa quadrilha, onde tem também, certo? Silvino também que se envolveu com Tatiane, certo? Que foi um envolvimento terrível. E aí o que é que acontece? Quer dizer o quê? Vamos lá, a justiça virou o quê? Quer dizer que a justiça agora vai agir conforme as mocinhas, que para não dizer realmente o que é que são, chegando lá e impondo o que venham fazer. Eu realmente estou com vergonha. Eu estou com muita vergonha. E foi por isso que quando eu chego, eu digo mesmo tudo que eu tenho para falar. Porque eu não tenho nada para esconder. Quem quiser que veja minha boca fechadinha, haja certo. Cumpra com o tempo que você levou com um livro na mão, com a bunda na cadeira, estudando e não dando vez para uma quadrilha sem vergonha, descompreendida, de pedófilos, ladrões, incestuosos, tá entendendo? E tudo mais. E é através da leitura dessa carta que vocês vão entender exatamente o porquê de tanta baixaria, de tanta esculhambação, porque, infelizmente, não se trata nem só do dinheiro, é também de se limpar, como aconteceu de Teodomiro ter começado essa saga de denúncias falsas contra o meu pai, para poder encobrir o crime real de abuso sexual que ele cometeu contra o meu irmão Hugo, como eu já relatei para vocês previamente. Agora eu vou dar início aqui à leitura, começando com uma aspas que eu vou abrir aqui. Se você nos acompanhar, tenha certeza de que não vai se arrepender, porque vai conhecer uma pessoa única e de alma pura. Quem foi que falou isso, Bob? E pra quem?
Quem falou isso foi Teodomiro, que falou para Lenice quando estava chamando ela para vir aqui para Paripe para conhecer Manuel. É irônico isso, não é isso? Não é? É irônico porque ele é sem vergonha, ele não vale nada, porque eu sei muito bem quais são os interesses dele. Datando aqui para vocês, gente, 3 de março de 2009, Lenice Oliveira Gomes. A mesma mulher que hoje se passa por esposa do meu pai, quando a esposa dele, única que ele teve a vida toda, foi essa aqui, a minha mãe, Terezinha Gomes Tavares, que se passa por proprietária desse imóvel para poder tentar se apossar dos valores provenientes do processo da Limpurbe. E vocês vão conhecer um pouco da índole dessa pessoa, lembrando que essa é só a primeira parte, viu? Valentina, sabe por que ela usou dessa questão de se passar por esposa de Manuel? Simplesmente porque Roberta Cerqueira, certo? Roberta Cerqueira Costa, que é advogada de Manuel, era e ainda é advogada de Manuel, porque tem nomes dela no processo, em processos dele, juntamente com Mariângela, que foi estagiária dela, e depois que se tornou advogada, ficaram juntas, fizeram essa armação em colocar Lenice para ter certo direito a tudo que a Limpurbe, da queixa da Limpurbe, que é o dinheiro, os 4 milhões, tá entendendo? Os 4 milhões do lixo da Limpurbe. Aí o que foi que ela fez? Colocou o nome de Lenice Gomes Tavares. Pode uma situação dessa? E a justiça? Como é que a justiça aceita? Como é que o juiz Paulo Albiani aceitou isso? Desde quando ficou conhecendo que realmente era a esposa, que realmente era a dona da casa, desde quando tinha uma escritura, tinha-se tudo. A escritura é essa que ainda sofreu a tentativa de falsificação, né? Porque foi tudo muito bem esquematizado, tá? O golpe. Não só começou com o processo da Limpurbe, onde clonaram o processo original, colocaram no início como se fosse minha mãe, a esposa do meu pai, proprietária da casa, com o nome de casada dela, inclusive, enquanto Mariângela estava decalcando a assinatura do meu pai, uma prática que já era comum dela, enquanto ela estava atuando como advogada para a nossa família, e passando a casa que ele construiu, essa mesma casa onde nós moramos, para o nome da irmã mais nova dela, Daniele. Agora imaginem vocês a dificuldade que é para a pessoa realmente correr atrás do seu. Não, tem que de toda forma tentar tomar o que é dos outros, e não de qualquer outro, tomar daquele que deu a ela a possibilidade de correr atrás do que ela quiser, porque uma advogada, a outra formada em enfermagem. Então, graças ao pai de Valentina, porque Teodomiro, ele nunca se importou em nada, nem de dar pensão, nem de dar nada para ela, está entendendo? Até quando o juiz liberou, quando houve a sentença da separação e tudo, o juiz diz, os finais de semana é dele, pois todos os finais de semana, elas arrumavam a mochila, ficavam aqui esperando o Teodomiro, e ele nunca que apareceu. Nunca, nunca, nunca. Agora estão juntinhos sim. Tem mais que ficarem, ó, coladinhos, sabe por quê? Porque eu também fui chamada para fazer parte dessa quadrilha. Eu disse a Daniele que ela fosse para as profundezas dos infernos, que se respeitasse, que eu não era mulher de apoiar pedófilos, ladrões, incestuosos, tá entendendo? Zoófilos. E ainda mais o quê? Golpistas e estelionatários. Aonde? Que eu quero contar com esse povo, infelizmente, eu coloquei essas duas no mundo. Mas também, né, teve parte do sangue de Teodomiro, sangue sujo. E assim, gente, essa carta aqui, a Valentina vai ler, é de Lenice Oliveira Gomes, a minha irmã, que quis ter um filho do meu marido, que ela achou o seguinte, que ele ia me largar para ficar com ela. Como não aconteceu isso, ela se revoltou por ter sido rejeitada, que ele cuspiu quando ela foi se declarar para ele. E hoje o menino tá aqui, eu que crio desde quando nasceu. Hoje tá com 23 anos. E sinto muito pelo que vocês vão ouvir aqui dessa carta, porque eu tava num buraco. Aquela família minha lá da Boa Vista do Lobato, Lenice, Teodomiro, Lídia e Daniele, todo mundo, é uma família desestruturada de todas as formas que vocês podem imaginar. Minha mãe me pariu, tive um pai, mas era só no nome pai e mãe. Então nós tínhamos uma vida desregrada. Eu realmente saí de um buraco e eles estão querendo nos levar, mas não vai. Por isso que Valentina vai ler essa carta dela. Eu nem digo que Terezinha saiu de um buraco, porque eu convivi, após o casamento, né, com a família da Boa Vista de Lobato, e ali não vou dizer que é um buraco não, aquilo ali é um prostíbulo, onde só tem, sabe o que? Realmente prostitutas incestuosas, onde tomar marido de irmã, marido de vizinha, marido de tudo é normal, tá entendendo? Onde pegar primo, pegar tudo isso se tornou normal, é normal. Então eu vou dizer o quê? É um antro de perdição, triste daquele que
deixar com que os seus filhos venham participar de alguma coisa com essa família. E o resultado vocês bem viram, né, realmente. Não só a Lenice, como a Fernanda também, sobrinha de Lenice e da minha mãe, tiveram esse pensamento louco de que bastava fazerem um filho com o meu pai, que com isso iriam conseguir roubar meu pai da minha mãe. E o resultado, minha mãe que teve que criar os meus 2 irmãos, Péricles e Flávio Dimas, durante esses anos todos, porque você já bem conhece essas E não peças. esquecer, né, Valentina, que quem conheceu o pai de Valentina, primeiramente fui eu. Ele com 9 anos de idade. Então se tornou meu amigo, se ficou ali juntinho comigo durante esse tempo todo, nós, olha, tá entendendo? É tanto que hoje eu posso dizer, é o único filho que eu tenho realmente, é ele. Como ela também aqui, olhem, é a minha neta. Sabe por quê? Por quê? Porque durante esse tempo todo, o que foi que aconteceu? Teodomiro, certo? Teodomiro nunca se aproximou tanto assim dele, mas quando Manuel retornou, que ele tinha viajado aos 17 anos, que voltou aquele rapazinho, cresceu os olhos de Teodomiro. Teodomiro cresceu os olhos e aí pronto. Ei. Aí se encostou, aí ficou meu filho, meu filho, meu filho, e trouxe a família dele toda para conhecer Manuel. E foi assim que eu conheci Manuel. Foi Teodomiro, meu irmão, um pedófilo, né? Um policial militar aposentado, um velho horroroso, né? Que não gostou do meu relacionamento quando eu iniciei. E mesmo eu já maritalmente vivendo com o Manuel, não tinha nem casado ainda, ele largava a mulher em casa com os filhos, gente, me tirava da cama para ele deitar. E chamando sim, meu filho, meu filho, meu filho. Mas assim, incestuoso. Ele de olho, apaixonado por isso, essa obsessão de destruir nossa família, porque não vai conseguir nunca. Nem Lenice, nem Mariângela, nem Teodomiro. Eu só sinto, sabe o que, gente? Eu não ter conhecido um homem. Não tenho mais vontade nenhuma de conhecer um homem. Vou morrer com isso aí, olha. Porque, infelizmente, eu hoje posso lhe dizer, não sei o que é um homem. Não sei. Hoje, inclusive, Teodomiro, vulgo Tieta, não tenho medo de você, isso tenha certeza disso. Porque esse vídeo vai rolar e é necessário. Esse e muito mais que nós vamos fazer sim aqui, para todo mundo saber a verdade dessa quadrilha nojenta. E Tieta, né, Terezinha? Para que todo mundo saiba da história de Tieta. Tieta atacou quem, gente? O sobrinho, né? É por isso que quando vocês ouvirem Tieta, tá se falando de Teodomiro. Ele tá se vingando de mim, ele abusou do meu filho quando criança. Bom, vou começar aqui, né, a leitura para vocês e deixando claro que logo aqui no início vocês vão poder ver quão testemunha Lenice foi dessa mesma situação que a minha mãe relatou. Ele me convenceu, pois depois de ouvir tantos elogios a uma única pessoa, eu não poderia deixar de confirmar se era mesmo verdade do meu irmão. Lenice se referindo a Teodomiro. Novamente, essa carta foi escrita no dia 3 de março de 2009. E lá fui eu, rumo a Paripe, para conhecer o jovem Manuel. E chegando na casa do mesmo, ele, Teodomiro, chamou Manuel para me apresentar. E para meu espanto e prazer, eu percebi que Teodomiro não havia mentido, e sim esquecera de alguns detalhes. Manuel era muito mais lindo, muito mais singelo, tinha um sorriso de tirar o fôlego e um olhar penetrante. Enfim, eu me apaixonei. E olha que eu era bem mais velha, eu tinha 30 anos e Manuel parecia ter uns 20 anos ou menos. Mas o que eu queria a partir desse dia era conquistar o coração daquele príncipe. Mas o que eu ainda não sabia era que tanto Terezinha quanto Fernanda, minha sobrinha, também haviam se apaixonado por Manuel. E aí começaram as disputas entre nós para ver quem conquistaria aquela preciosidade de homem. Que forma curiosa de se referir ao homem que supostamente manteve ela em cárcere privado durante anos, não é mesmo, minha gente? Conhecemos Manuel em mais ou menos... Conhecemos Manuel em maio. E quando chegou o dia 12 de junho, o dia dos namorados, lá estávamos nós três, eu, Terezinha e Fernanda, aguardando-o para dar-lhe um abraço. Eu dei um bombom, Fernanda também deu, e Terezinha deu-lhe uma caneca. Porém, o mais engraçado desse episódio é que depois eu percebi que Terezinha já estava no páreo. Ou seja, eles estavam de namorico. Na casa de Manuel, ele não morava sozinho, pois desde os seus 17 anos de idade, como minha avó mencionou, ele começou a amparar e a abrigar muitas pessoas. Então, com ele já moravam mais de 15 pessoas. Nessa mesma casa aqui, viu, gente? Essas pessoas eram mulheres que eram mães solteiras, outras eram crianças que não tinham quem cuidasse. Enfim, a família era grande e sua responsabilidade também. Moravam com Manuel, Elvira e seus filhos menores, Marcos, Paulo e Verônica, minha irmã, vocês conhecem minha irmã de criação, Eveline, Maria José, Mônica, Luzia e seu filho menor, Edmilson, Dulcinéia, Tatiane, Reginaldo, Rosilene e sua filha menor, Rosiane, entre muitas outras pessoas. Eu, como eu já relatei para vocês, daqui eram incontáveis as pessoas que meu pai brigava e debaixo do teto dele. E para que vocês tenham noção de tudo o que vem acontecendo, nesse período em que o Manuel estava dando atenção a todas essas pessoas, certo? Que era algo comum dele e ajudar as pessoas, Teodomiro, sabe o que foi que ele fez? Ele tirou
Os 2 meses de licença, com 1 mês de férias e se tocou todo dentro da casa de Manuel. Agora sabe por que isso? Porque Manuel nessa época ainda não tinha conhecido Terezinha. Ele namorava com Edna, certo? Uma menina muito bonita que Teodomiro fez um horror com essa menina. Mas horror mesmo, que eu não sei nem o que é que ele fazia quando a gente não estava em casa falando com essa menina. Que ele que botou essa menina, olha, pra se mandar. Eu fui pra casa dessa menina buscar essa menina, tá entendendo? Eu fui buscar. Isso já foi da segunda vez, foi da primeira vez, foi Denise, não foi? Foi pegar. Aí, tá entendendo? Pra você ver a perseguição dele. Era, o Teodomiro era assim, apaixonado mesmo, obsessão. Então ele não queria que encostasse Manuel de mulher, ele não queria, ele empatava, porque ele tinha na cabeça dele que ele ia ter um relacionamento com Manuel. Simplesmente isso, mesmo ele estando casado com Ângela, com 2 filhas. Isso não impedia ele de estar apaixonado, de fazer de tudo para ficar com Manuel. Então por isso que quando eu comecei o relacionamento, até me ameaçar de surra, eu já uma mulher velha, já de idade, mais velha do que Manuel, sim, eu conheci ele mais velha que ele me ameaçou dentro do carro, a gente andando no carro junto com o Ângela, ela testemunha. Na ladeira de plataforma, que se eu continuasse com o relacionamento, ele ia me dar uma surra. Ele até tentou se matar, gente. Quando o meu relacionamento se firmou, ele tentou se matar. Ele tentou se matar, desesperado, porque eu ia me casar com o Manuel. E o que aconteceu? Hoje eu sou casada, já tenho minha filha, já tenho os 2 filhos, né, dele com minha irmã e minha sobrinha, que eu crio desde quando nasceu. E a hipocrisia toda, sabe o que era? Que Teodomiro, para todo mundo que ele conhecia, para todo mundo que se batia com a gente, ele falava, esse é o meu filho. Esse é o meu filho. É irônico, não é? Voltando ao relato de Lenice, um detalhe que me chamou a atenção foi que não existiam laços sanguíneos e ele os tratava como sua verdadeira família. Se preocupava com os mínimos detalhes, desde a alimentação à boa educação. Inclusive, quando acontecia algum problema no trabalho ou na escola de quem quer que fosse, ele tomava partido e, se fosse no trabalho, ele por muitas vezes dizia: você não precisa passar por essa humilhação, pode sair desse emprego e vá se dedicar aos estudos, pois ninguém nasceu para ficar lavando banheiros alheios. E foi agindo assim que ele, Manuel, colocou todos de volta à escola. Elvira concluiu o 2º grau, Maria José e Eveline, que não sabiam nem ler nem escrever, iniciaram os estudos. Enfim, ele se dedicou de corpo e alma e coração para dar-lhes uma vida melhor. Ele, na verdade, mentira, sem contar que ele saía, quando ele voltava, parecia até, sabe o quê? Que eram crianças. Lápis, borracha, apontador, caderno, tudo que você pudesse imaginar que seria necessário para a pessoa iniciar os seus estudos, ele fazia assim, com um monte de mulheres velhas, passadas e repassadas, né? Pessoas com idade até para serem mães, avós dele até. Com certeza. Nos finais de semana, a casa enchia ainda mais. E por muitas vezes a maioria ficava a semana toda. E toda a despesa era por conta de Manuel. Às vezes até o transporte era ele quem dava. Ele comprava sacos e mais sacos de pães e distribuía com todos. Manuel sempre foi independente financeiramente. Ele começou a trabalhar com 9 anos de idade e dizia que economizou durante muitos anos para poder fazer isso. Ajudar a quem dele precisasse. Já relatei isso para vocês algumas vezes, né? E você sabe, Valentina, que o meu pai, devido a essa forma como o Manuel era, certo? Ele chamava Manuel, sabe, como de riquinho. Agora você veja como é a vida. Ele olhava para o Manuel, chamava de riquinho, e teve certo tempo em que eu fui, quando eu cheguei em Piripiri, não tinha comida, nada. Em plena sexta-feira santa, minha mãe e meu pai estavam comendo ovo, certo, com feijão, porque não tinha nada mais para comer, a não ser também quando a vizinha dava. Meu irmão Juscelio, com o dinheiro dos 2, certo? Com a aposentadoria da minha mãe, com a aposentadoria do meu pai, onde eles vieram para cá, para Piripiri, porque a esposa dele não queria que eles ficassem lá, porque disse, certo? Disse que estava fedendo a cocô. O apartamento que meu pai comprou, certo? Eles não puderam ficar, porque estava fedendo a cocô, jogou pra cá, pra Piripiri. Então, Manuel me deu cartão, eu fui numa loja, acho que era Ernesto, não, esqueci o nome, que tinha ali na esquina, na calçada, onde vendia roupas sociais, que meu pai gostava muito dali. Comprei roupa, comprei sapato, fui em Piripiri, certo? Comprei roupa para minha mãe, comprei comida, tudo que Manuel me deu o dinheiro e eu coloquei lá. Imagine, hein? Eu e meu pai ironizando com ele, chamando ele de riquinho. O prazer de ajudar e proteger era tanto que Manuel, por muitas vezes, deixava de se alimentar para alimentar outras pessoas. E o resultado dessa sua atitude foi uma úlcera, e hoje ele sofre. Mas mesmo assim, ele, se precisar, fica sem se alimentar. Ele não pensa 2 vezes. É um dos problemas de saúde que acompanha meu pai até hoje por conta desse histórico dele, minha gente. Era esse homem por quem nós estávamos interessadas.
E o pior é que, além de todos que moravam com ele, não gostavam de saber do nosso interesse. Percebemos também, ele, Teodomiro, não ficava contente em saber que estávamos apaixonadas por Manuel. E o que o deixou mais furioso foi quando ele percebeu que havia a possibilidade de Terezinha namorar Manuel. Em uma certa noite, ele sempre nos levava para casa. Tem alguns erros de concordância aqui, gente, mas é porque eu tô tentando ler da forma mais fluida possível para vocês, ok? Ele sempre nos levava para casa e quando eu entrei no carro e ele percebeu que Teca, como eu chamava minha mãe, não estava e me perguntou por ela, eu disse que ela não iria. Ele se revoltou e disse que daria uma surra nela e gritou que ela não era mulher para ele. No caso, não era mulher para o meu pai, Manuel. Fiquei surpresa com a reação dele, pois eu sou mulher e estava enciumada, mas mesmo assim não sentia vontade nenhuma de surrar minha própria irmã. Quando nós dormíamos na casa de Manuel, eu, Fernanda e Teca, sempre tentávamos achar um lugar ao lado de Manuel, ou seja, na sua cama. E para nossa surpresa, Teodomiro por diversas vezes se antecipava e se deitava primeiro na cama de Manuel. Mas Terezinha era determinada e sempre o descartava. Foram várias tentativas de Teodomiro para separá-los. Os dias foram passando e Teodomiro já não conseguia mais manter a farsa de bom pai, amigo, irmão e de esposo também para com minha avó. E Valentina, sabe o que acontecia? Nessa época eu estava com as duas, com Daniela e com Mariângela, né? Estava em cerca de 8, 11 anos, por aí assim, uma coisa, eu tô com 11 ou menos. E aí o que acontecia? Teodomiro pegava a farda, às vezes ele saía já até vestido e muitas vezes colocava no carro. Aí chegava e dizia, filha, eu tô indo pro batalhão. Hoje vou ter que dar esse serviço no batalhão. Aí saía. E vejam bem vocês. Demorava um pouquinho de tempo, bateu na porta. Às vezes era Verônica, às vezes era Reginaldo. Aí dizia, meu padrinho, ou seja, Manuel, disse que é pra senhora ir lá pra Paripe. Gente, por que eu vou pra Paripe? Uma hora dessa com essas meninas. Ele disse que é pra senhora ir pra Paripe. Eu prontamente pegava as meninas e vinha pra Paripe. Eu não conto para vocês, quando eu chegava aqui em Paripe, quem é que estava aqui? Teodomiro. Que mentia pra ela pra poder ficar colado com o Manuel. Tirando E a senhora não da cama. foi Tirando da só, cama pra poder e não foi só ele uma ficar. vez não, tá entendendo? Foram várias vezes que ele fez isso. E várias vezes Manuel mandava Ela me pegar com as meninas. Agora você veja, uma casa de construção, às vezes estava aberta, onde estava eu e as duas filhas deles Ele nem se menores. importava. Ele nem estava chegando. Ele só queria saciar, quer dizer, a ânsia dele. Ficar Era só assediando isso. meu pai. A obsessão Né? dele. Pra assediar o meu pai. Foi na primeira comunhão de Mariângela, a filha mais velha de minha avó e Teodomiro, que ele disse que não ia. Isso foi o ponto fulminante, pois Manuel disse que se ele não acompanhasse Mariângela ao evento, que era importante para ela, ele, Manuel, não iria mais querer conta com ele, Teodomiro. Teodomiro não gostou do que escutou e saiu revoltado. Quando eu conheci meu padrinho Manuel, eu estava numa de horror, pois eu devia mais do que um salário que recebia e já havia apelado a todos os amigos e familiares, e não obtive êxito. Quem me socorreu foi ele, meu padrinho Manuel. Sempre foi assim, todas as pessoas que se aproximam dele é em busca de ajuda, e ele sempre socorre, independente de quem e de qual tipo de ajuda. Lembrando de como falamos já, que ninguém chegou aqui era porque estava bem de vida, era porque realmente estava na pindaíba, pois é, agora vocês estão vendo. Eu também, Valentina. Porque sempre, certo, meu dinheiro sempre ficou assim na mão de minha mãe, certo? Tudo, ela comprava, eu tinha que botar para dar o dinheiro, para pagar tudo isso assim. Aí eu sempre ficava devendo a minha mãe, devendo a minha mãe. Aí, nisso aí, o que acontecia? Quando eu me separei, certo, tudo isso, ela não aceitou, porque ela acreditava que a gente deveria para comer o pão que o diabo amassou e escondendo manter o todos casamento. os erros para manter, mas quem sabia o que estava passando lá atrás era eu que sabia o que ela estava passando, por isso que eu mandei ir para a profundeza dos infernos, tá entendendo? Aí o que acontecia? Quem me ajudou a pagar todas essas dívidas que eu tinha foi Manuel. Eu, no mesmo caso, gente, eu tinha um trabalho certo, mas eu era muito irresponsável, cabeça louca. Quando eu conheci Manuel, meu cartão do banco ficava na mão de uma agiota na Barra. E foi ele que limpou meu nome, recuperou meu cartão e me deu dignidade. Que hoje eu sou uma mulher digna graças a ele. Minha mãe, as meninas estavam no Salesiano, certo? Que minha mãe ajudava, certo? Na construção da casa. Manuel me ajudou e muito também na construção da casa. O que foi que aconteceu? Eu me separei, já sabe, né? A outra saiu assim, eu não estava nem se importando com as filhas, nem com nada. Como foi que aconteceu? Eu fiquei com pedreiro dentro de casa, salesiano, com o meu salário de professora, você já imagina? Aí quem foi que pagou, terminou com um ano todo o salesiano das meninas, foi quem? Foi Manuel, porque ele não estava nem aí, nem chegando. E minha mãe fechou o bolso, fechou tudo, porque ela não aceitava, ela achava que eu tinha que ficar comendo o pão que o diabo amassou com o Teodomiro.
Lídia, minha irmã, foi pedir ajuda para ela e seus filhos. Aqui começa um relato realmente macabro do menino. Fernanda e Flávio. Ela, Lídia, estava assustada com as ameaças do homem com quem ela estava, pois o mesmo era um marginal e a estava ameaçando de morte. Flávio, seu filho, mesmo Flávio que uma vez tentou sequestrar o meu irmão com a mão armada aqui em casa, viu, gente? Meu irmão que leva o mesmo nome que ele. E o mesmo Flávio que veio pra cá quando a avó e o avô negou um prato de comida depois que a mãe botou ele e a irmã para fora por causa dos homens dela, atendendo Lídia. É esse mesmo Flávio que tá se falando aí. Que morou aqui quando tava passando necessidade. Realmente, minha mãe negou mesmo. Prato de comida aos dois, a Fernanda e a Flávia, crianças ainda, dela, né? e netos dela, e Manuel que acolheu. Flávio, filho de Lídia, havia chegado de Ilhabela, São Paulo, pois roubou o tio e estava se drogando e praticando atos de vandalismo. E, inclusive, surrou um pai de família que baixou o hospital. E Fernanda, que era ainda menor de idade, já fumava e estava a um passo da prostituição. E sabe o que foi que aconteceu? Quando o Flávio voltou, todo aí, se drogando, certo? Espancando o pai de família que estava descendo para trabalhar lá na Boa Vista de Lobato, roubando. Aí Teodomiro, que era o santo protetor dos errados, pegou Flávio, levou lá para Piripiri, para minha casa. Minha mãe começou a falar, como é que vai botar esse homem dentro de casa, desde quando você tem duas filhas mulheres? Você não, isso não tá certo, isso está errado. Aí Teodomiro fez o quê? Pegou o Flávio, que estava com a clavícula deslocada, não foi com as porradas que tomou, com essas brigas, com esse roubo, com tudo isso. Levou, sabe pra onde? Pra escada, pra casa de Manuel. Chegou lá, deixou lá, tá entendendo? Essa bomba. Ele e Lídia chegaram lá com um carrinho branco, se não me engano, foi até com Fusca, e deixaram o Flávio lá. Enfim, mesmo sabendo que Lídia era uma mulher promíscua que já havia sofrido um atentado de morte quando seu marido Fernando, pai dos seus filhos, tentou contra sua vida por ter descoberto a sua traição, e que mesmo toda baleada ela continuou com a amante e que vivia a colecionar homens de péssima índole, ele, Manuel, meu padrinho Manuel, a ajudou, tirou Flávio das drogas e acolheu Fernanda. E agora sim vocês vão ver mais um absurdo ainda, porque até hoje eu me digo como é que eu tava que eu aceitava essas coisas. Você sabe de onde foi que Lídia, depois de dar corno em Fernando, certo? De ser baleada, onde a filha, a Fernanda, ainda pequena, foi se esconder dentro da geladeira quando o tiroteio estava rolando dentro da sala da mãe dela. O Flávio se jogando nos braços do pai para conseguir parar com ele de atirar. Aí Teodomiro leva Lídia com o amante dela, que eu não toco, chamava de guarda-roupa, pra onde? Pra Piripiri. Onde não tava se importando, que tinha duas filhas menores. Onde Lídia ficou um tempinho bom, lá em Piripiri. Quer dizer que se o outro viesse pra procurar mais confusão ou qualquer coisa, qualquer um que estivesse dentro de casa poderia receber uma bala, poderia receber tudo. Sabe por quê? Porque Teodomiro, ele se preocupa muito, e como ele sempre se preocupou com as filhas dele, sempre se preocupou com tudo. Ele só, a única coisa que ele fazia só era proteger os errados, já pra depois, ó, ele ter que dar o abraço. Era só isso. Porque ele largou as duas filhas para serem criadas pelo homem que ele dizia que tentou estuprar ele, né? Que ele chegou a dar uma surra pra Verdade, fugir. Valentina. Desde uma com 8 anos, a outra com 11 anos, certo? Um homem que toda hora ia dar Ele queixa, PM, tudo tem que quanto é lembrar canto. sempre, um PM deixou as duas filhas para serem criadas por Por um um homem que homem ele estava denunciando Ele estava como sendo um estuprador. estuprador, exatamente. E quando denunciou também esse estuprador da própria filha dele, viu? Onde eu levei Daniele, porque primeiro quando nós chegamos na DERCA, que a delegada atendeu, assim que ela olhou para Manuel, que Manuel começou a conversar, que ela já disse logo que isso aí ele já poderia já saber que era uma arma só, que não era nada de verdade. Mas aí, como ela tinha que ir à frente e para depois ter tudo assim, um preto no branco e provar, ela fez. Eu vou mandar ela fazer o exame só para comprovar tudo. Onde eu fui, por ir para a Unina, Daniele foi examinada do seio a toda parte do corpo. Eu estava presente. Onde tem o atestado de virgindade dela, certo? Onde o Ministério Público colocou, que eu não sei como é o nome que tem, onde vem dizendo que Teodomiro nunca mais poderia usar desses atos contra Manuel. E ele está usando hoje, tá entendendo? Ele está usando novamente. Que droga de justiça é essa? Você quer dizer que o Ministério Público coloca uma ordem e derrubam essa ordem? Sabe por que eu estou dizendo a vocês? Porque esse exame de Daniele, com essa sentença que o Ministério Público deu,
Tudo está entregue em todos os lugares que tem esse esses processos estão lá. Então isso quer dizer o quê? Ou a justiça não está lendo nada, Não está lendo nada, está sendo certo? Ou comprada a justiça é como Mariângela dizia, que está na palma das mãos dela. O que é isso, minha gente? É porque- Eu tô com vergonha da justiça hoje. Eu estou com vergonha. Porque está facilitando para quem não Pra quem não presta. presta. Está Dando facilitando apoio- para quem dando é apoio a errado. ladrões, Então, uma coisa é ridícula, errado. né? Tá Hoje a justiça no facilitando. Brasil é algo que não faz O mais que é sentido isso? realmente. Bom, continuando o relato de Lenice, alguns meses depois dessa história a respeito de como meu pai acolheu Lídia e os filhos, alguns meses depois que Lídia havia sido socorrida por meu padrinho Manuel, ela, Lídia, arranjou um outro homem e levou para morar com ela e seus filhos. Porém, os meninos Flávio e Fernanda não suportaram mais vê-la apanhar do homem. Gente, vou avisando para vocês. Esse homem aí era homem casado. Mais um. Era homem Mais um, casado. mais E um. teve um até que era o segurança dela, que tem que fazer segurança. E bota a segurança hoje, no outro dia ela tá na cama com segurança. Porque tirava um homem e botava outro. E Teodomira apoiando tudo isso. Teodomira ali, ó. E tudo isso. Flávio e Fernanda, os filhos, né, não suportaram mais vê-la apanhando do homem e sendo também ameaçados. Eles, as crianças estavam sendo ameaçadas. Pediram para que ela se separasse e ela respondeu que não. Então eles, Flávio e Fernanda, foram morar na casa dos meus pais, no caso, os pais de Lenice, Oswaldo e Boa Vista do Margarida, Lobato. onde eu também morava. Eles se mudaram achando que encontrariam a paz. Enganaram-se, porque os meus pais, Oswaldo e Margarida, eram muito avarentos e começaram a alegar um prato de comida. E todos os dias eram colocados para fora, as crianças eram colocadas para fora. Nesse interim, nós continuávamos a frequentar a casa do meu padrinho Manuel. Eu, graças à ajuda do meu padrinho, estava equilibrada financeiramente. E então resolvi acabar com o sofrimento de Flávio e Fernanda. Aluguei uma casa na Boa Viagem e nos mudamos. Mas logo de início fizemos muitas besteiras, porque compramos muita coisa no crediário, em 12 e 24 prestações, que no final das contas comprometeu o nosso orçamento. E por isso, em pouco mais de um mês, eu já estava pedindo ajuda ao meu padrinho Manuel, novamente, para pagar o aluguel. E sem contar, minha gente, que todas as vezes que eu ia, certo, final de semana, tudo isso, pra lá, pra Boa Vista do Lobato, que eu sentava no ró com a mãe dele, né, que era a Dona Margarida, a única conversa que eu escutava era essa, olha, matar Oswaldo. Que era tudo, ela queria ter um dinheiro, ela queria ganhar na loteria para matar Oswaldo, o marido. Era só a conversa que eu escutava, era essa. Essa era a nossa vida, gente, na Boa Vista. Por isso que eu disse a vocês de onde eu saí. E minha mãe, o tempo todo, que ela foi traída por ele, ela só pensava em matá-lo. Jogava aquela telecena de Silvio Santos, rezando para ganhar, para mandar matar meu pai. Você vê como foi a nossa criação o tempo todo. Eu vou continuar aqui, porque depois eu vou fazer um questionamento para vocês. Quando eu resolvi morar com os meninos, eu achei que com salário de bancária. Ah, é verdade, ela trabalhava como bancária. Quando eu resolvi morar com os meninos, eu achei que com salário de bancária eu conseguiria. Triste engano. No terceiro mês de aluguel, eu não tinha dinheiro para comprar comida. Ou seja, já estávamos para passar fome. Eu pedi ao meu padrinho para ir morar na casa dele, mas ele recusou, porque eu tinha um apartamento que estava vazio, pois o apartamento que Lídia morava também era meu. E Lídia havia se mudado para o interior, com o mais novo homem que ela arranjou. Portanto, não era preciso pagar aluguel e nem ir morar em Paripe. Diante disso, eu devolvi o imóvel alugado e me mudei para a Paralela. Porém, para nossa surpresa, Lídia há muito constava na lista negra do condomínio. E quando pensamos que iríamos nos reorganizar, em menos de 15 dias em que havíamos mudado, ela volta do interior dizendo para nós desocuparmos o apartamento, pois ela estava de volta com o homem dela. Ficamos com as mãos na cabeça e quem nos socorreu e acolheu de malicuia e dívidas foi meu padrinho Manuel. Não eram essas pessoas as ricas que sustentavam meu pai e ela e ele que estava cuidando dessa gente toda? Construíram casas. Ainda tem mais. Foi porque eu esqueci de trazer, mas eu vou pegar o documento que Manuel pagou quando Lídia ia perder o apartamento dela, tá entendendo? Que estava no leilão. Tava no leilão. Aí Manuel tirou o dinheiro dele, pagou. Depois que Valentina terminar, tudo isso assim, eu vou colocar para vocês, para que vocês possam visualizar, tá entendendo? Os recibos de pagamento, realmente, esse apartamento que Valentina acabou de ler para vocês, já estava para ir para leilão, por dívidas. Imagine, Manuel que viu? pagou tudo. Se esse apartamento, se o nome ficasse sujo, Lenice trabalhando em um banco, pode? Quem trabalha em banco ter o nome sujo, pode? É. Ele, Manuel, passou a nos sustentar. Além de dar casa, comida, ele nos supria desde as roupas à higiene, sem nos deixar em falta de nada. E não era só para quem não trabalhava, não. Eram todos beneficiados mesmo. Inclusive eu, que na época trabalhava no banco e recebia tickets de alimentação. E mesmo sustentada de tudo por tudo,
Ainda tinha o desplante de vender-lhe os tickets, e sem dar um desconto sequer. E só a deixei de vender quando uma amiga nossa me perguntou se eu não tinha vergonha de ser tão cara de pau. A esse ponto. Pois ele, meu padrinho Manuel, era uma pessoa boa que me acolheu, a mim e aos meus sobrinhos, que não havia qualquer tipo de parentesco, tem sempre que frisar isso, parentesco zero nenhum. E eu agia como se fosse obrigação dele nos sustentar. E por incrível que pareça, o período onde todas nós que morávamos aqui começamos a andar como gente, vestidas como gente, porque eram roupas de primeira, sapato de primeira. Quem tiver dúvida só é voltar a mente lá atrás e ver como é que eu ia para 8 de maio, que era a escola onde eu trabalhava. Era com salto, com roupa, que às vezes era aquela roupa peça única, tá entendendo? Ainda sabe o quê? Ainda tinha a ousadia de comprar perfume Poeme pra usar. Imagine, quem foi que fez com que eu tivesse essa ousadia de ir até além do além? Foi quem? Foi através de Manuel. E eu Foi sempre, isso. gente, trabalhei em 2 hospitais, desde o meu tempo que eu trabalhava em 2 hospitais, mas não tinha uma vida regular. Eu era muito, gastava muito, não tinha pensamento em nada, não construí nada. A única casa que eu construí ficou pro pai do meu filho, que ele, depois que meu filho foi abusado por Teodomiro, depois da queixa, ele, por cá, para não perder a casa, apoiou o pedófilo do meu irmão, viu? E aí largou o filho, trocou o filho por uma casa. E eu não tinha nem roupa. Quando eu cheguei aqui, realmente, como a Ângela está dizendo, Manuel que me botou como uma pessoa decente. E Foi ainda Manuel. tem mais. Mariângela, tá entendendo? A que tá aí, ó, que é a chefona da quadrilha. Ela trazia vários amigos. Eu só quero saber se esses amigos de Mariângela que estão vendo esse vídeo têm coragem de ainda estar junto dela ou conversando com ela, porque ela é uma das piores pessoas. É a chefona da quadrilha. Aí trazia amigos que moravam na Pituba, que vinham pra aqui, sabe quando? Em plena Sexta-feira Santa para almoçar com a família de Manuel. Amigas delas que vinham romper o ano aqui na casa de Paripe, na casa de Manuel, com a família de Manuel, tá entendendo? Amiga delas que para viajar, para sair daqui, para tentar a vida fora na Itália, foi ajudada por quem? Manuel. Por Manuel. Manuel. Foi Manuel que ajudou, Luciana, depois de tantos erros que ela fez aqui, de ir, ó, pra Itália, tá entendendo? E quando ela vinha da Itália, Ficava que onde? vinha com o noivo, namorado, ou aquele que tá dizendo que era marido, a gente tratava muito bem para que ele pudesse ver que ela tinha valor realmente, tá entendendo? Era carro para passear, era tudo. Era por isso que todo ano vinha Luciana, o marido e os filhos pra aqui, pra onde? Pra casa de Manuel. Infelizmente, foi preciso eu ser chamada à razão para perceber o quanto estava sendo miserável e deixar de explorar tão descaradamente aquele que me estendeu a mão nos momentos mais difíceis da minha vida. Mas até ser despertada para isso, eu já havia feito tantos abusos, como os móveis. Eu já havia vendido o meu padrinho, os carnês de Arapuã, eu deixei para ele pagar. Enfim, eu me comportava como uma usurpadora, sem um pingo de constrangimento. E o pior é que ele nada dizia. Eu agia assim com ele, mas quando pesou para o meu lado, eu quis tomar logo providências. Foi com relação a Fernanda que eu queria que Lídia reassumisse e por isso procurei a justiça. Porém, o resultado foi que eu ganhei a guarda definitiva de Fernanda, porque Lídia disse diante a juíza que preferia ficar com o homem dela a ter Fernanda de volta para morar com ela. Mas eu não me dei por vencida, queria ir a juízo cobrar uma pensão alimentícia. Mas meu padrinho disse para deixar pra lá. Como sempre, ele estava apaziguando tudo e ao mesmo tempo dobrando suas despesas e responsabilidades. Aí agora vocês vejam, todas que moravam aqui, ao sair daqui para ir para algum lugar, chegava, oi, todo mundo no que chegavam as pessoas a pensar que eram gente realmente, que eram pessoas de nível alto, pessoas de estudo, mas e que muitos não foram mais além do estudo porque não quiseram, porque até pré-vestibular, no análise, ali em frente do Iguatemi, Manuel pagou, tá entendendo? Pré-vestibular no Sagrado, ali em Nazaré, Manuel pagou, tá entendendo? Ele abriu Curso de portas, né? eletricidade, tá entendendo? Deu tudo. Era por isso que essas pessoas que moravam aqui, que hoje fazem parte dessa quadrilha, onde é chefiada por Teodomiro, pelo pedófilo do meu ex-marido e por minha filha, tá entendendo? Então, nessa ousadia toda, sabe por quê? Porque tinham conhecimento com o pessoal da TV Bahia. Por quê? Por causa da que as pessoas se valiam do que Manuel passava para ela. Do que Manuel, tá entendendo? Fazia com que aquelas pessoas
que eu levava presente para aquelas pessoas. Oxente, esse menino do mosaico, quando fez aniversário, eu fui levar, mamãe mandou um presente para ele, um relógio para ele. Eu ia levar orquídea, ia levar chocolate da Cacau Show, ia levar tudo isso. Então, ele nunca quis dizer que era ele que estava fazendo tudo isso. Nunca apareceu. Nunca. Aí elas aqui o que se valiam, principalmente Mariângela, e principalmente Barata, tá entendendo? Silvia, que não era a Silvia. porcaria de nada. Se valiam em querer dizer. Era por isso que aqui andava cheio de amigos de Mariângela. Na vez mesmo que ela ficando dela concluiu o estudo de direito, que fez um almoço aqui, até a diretora, certo, do lugar onde ela estava trabalhando, Regina, veio com o marido, com a filha. Venha todo mundo, tá entendendo? Por quê? Pelo o que essas pessoas eram. Pela imagem que meu pai Manuel Tá entendendo? Conheciam muita gente, até Jorge de Portugal conhecia a Luizminda Valois, tá entendendo? O chinês, show, certo, entendeu? Todas essas pessoas, todo mundo assim, conheciam. Através de quem? De quem nunca quis se mostrar, dos trabalhos que ele fazia para ajudar as pessoas, tá entendendo? E elas se colocando na frente como se fossem elas. Hoje está se vendo claramente quem elas são, principalmente a minha filha. Por muitas vezes, ele, meu padrinho Manuel, teve que socorrer financeiramente muitas e muitas pessoas. A mim, por todos esses anos, e também já socorreu, não foi só uma vez, a própria Lídia, que é a inadimplência em pessoa, e que já estava com ordem de despejo do apartamento em que morava, o qual eu também sou co-participante. E se por acaso isso viesse a acontecer, as perdas seriam grandes, tanto para a Lídia quanto para mim, pois naquela época não era admissível que alguém fosse irresponsável ao ponto de ver o próprio nome incluso no SPC e Serasa. E se isso acontecesse, eu poderia até perder o meu emprego, como foi falado aqui, né? Pois eu trabalhava no Banco Econômico, não só pelo meu trabalho, mas principalmente porque ele é bom e jamais deixaria que Lídia fosse despejada ou ficasse sem ter onde morar. Portanto, se ela, Lídia e a família tem um apartamento, né? Lembrando que isso aqui foi escrito em 2009. É mérito só dele, que mesmo sabendo que a pessoa não merece e que a qualquer momento pode vir apunhalá-lo, ele ajuda a si mesmo. Não é que ela previu, menina, que ela ia fazer hoje junto com a Mariângela, mas né? quem é ruim sabe, Valentina. Quem não presta sabe. Sabe mesmo. Tá entendendo? Sabe que aquele véu um dia cai. Vai. Um dia cai. Conforme acima, sempre foi da natureza de Senhor Manuel ajudar. Aqui já mudou a forma de tratamento, né? Ele vive só para amparar. Porém, o ser humano, por natureza, já é ruim. Alguns mais que outros. Pois depois de ouvir os elogios e de conviver um pouco com o Senhor Manuel e Teodomiro, onde o Senhor Manuel o tratava com todo o respeito que um filho tem por um pai, e de repente, por conta de um casamento, o suposto pai se revolta com o dito filho, e o pior é que o filho casou-se com a irmã do mesmo. Ou seja, Teodomiro não tinha nenhum parentesco com Manuel. E apresentou-lhe sua irmã. E ambos se gostaram e resolveram se casar. Esse foi o crime que eles cometeram. Terezinha, irmã de Teodomiro, e Manuel, filho de consideração do mesmo. Após o casamento, Teodomiro não mais sossegou e começou a infernizar as nossas vidas. Além de sair difamando o senhor Manuel e sua família, ele colocou Terezinha na justiça para a mesma pagar pensão alimentícia a Adriano, filho adotivo da mesma que ficou sob responsabilidade de nossa mãe Margarida. Adriano foi o primeiro alvo que Teodomiro usou para atingir Terezinha, a começar por convencer a criança a não ir morar com a mãe, e depois com a pensão alimentícia que ela pagou até ele completar a maioridade de 21 anos. Veja o nível de perversidade da Deixa eu pessoa. explicar isso para vocês. Adriano, eu adotei, né, ele foi abandonado no hospital que eu trabalho, e eu adotei. E quando eu vim me casar, Teodomiro fez a cabeça dele, dizendo que ele ia ser abusado aqui, que ele já vinha difamando Manuel, e conseguiu convencer a Adriano a não vir morar comigo. E meus pais aceitaram continuar com eles, porque ele foi realmente criado com eles. E daí então, Adriano virou comparsa de Teodomiro nas difamações. Mesmo se ele nunca ter vindo aqui, mesmo se ele não ter conhecido, ele nunca viu Manuel. Ele não conhece Manuel. Mas, como vocês bem sabem, Teodomiro não parou. Pensem que em 2009, Lenice já estava registrando o testemunho dela acerca dessa situação. E algum tempo depois, ele resolveu atacar Senhor Manuel, registrando uma queixa onde ele acusava-o de molestar sua filha Daniele, filha que, por sinal, o Senhor Manuel cria desde os 8 anos de idade, quando Ângela se separou de Teodomiro. Ou seja, só após 8 anos passados é que ele, Teodomiro, lembrou que Daniele existia. Por conta dessa calúnia, Senhor Manuel teve que se apresentar na DERCA, e Daniele teve que se submeter ao exame para comprovar sua virgindade, como relatado anteriormente por minha avó. O que, por sinal, causou danos à garota, pois a mesma ficou sem condições de dar continuidade aos estudos. Porém, se não fosse pelo mal que ele causou à própria filha, eu poderia dizer que ele deu com os burros na água. Desconhece essa expressão, mas acho que minha avó já conhece.
Esses são alguns exemplos de comportamento doentio desse monstro que um dia eu chamei de irmão. Ele, Teodomiro, é um ser desprezível, pedófilo e que não merece gozar de direito de ir e vir. Porque criança é algo sagrado e quem rouba a inocência, corrompe e agride uma pessoa inocente, um ser em formação, esse animal por nome Teodomiro deve apodrecer na cadeia. Para que vocês vejam o que Teodomiro fazia. Quando Teodomiro saiu daqui, eu por várias vezes já presenciei Teodomiro com o carro aqui na porta da casa de Manuel, onde passava a noite toda, por várias vezes. E teve também um tempo em que os meninos, Valentina, Pérez e Dima, estavam estudando no São José, ali no Bonfim, onde teve que tirar e procurar uma escola com segurança melhor, como colocou na Copedim. Sabe por quê? Porque Mariângela viu Teodomiro rondando a escola. E você vê, Ele né, gente? rondava a escola na possibilidade, né, de pegar um dos filhos de Para Manuel. sequestrar. Forma de E vingança. como vocês estão vendo, né? Olha o relato, há quantos anos ela já mesmo me dizendo. E hoje ela está juntinha com ele. Ela tem noção de tudo, o monstro que ele é, o pedófilo, o irmão dela, nosso irmão. E hoje está juntinho. Por quê? Por vingança, por ter sido rejeitada por Manuel, como o Teodomiro também foi. Então eles dois já se uniram para isso, junto com Mariângela e Daniele. E tem mais, Terezinha, foi como eu disse, tanto para a Daniele como ela me ligou, certo? Me chamando para participar de quadrilha e que ela passasse também a resposta para Mariângela. Sabe, a única pessoa que poderia fazer, como você está dizendo agora, por que elas estão lá, ele é sujo, ele não presta, ele nunca valeu, porque um homem, para pegar o seu sobrinho de 8 anos até os 13 anos, porque se você ainda não tem a oportunidade de ver o escrito de Hugo, tá entendendo? É horrível, horrível. Eu fiquei horrorizada, torturou mesmo meu horrorizada. filho. Na sala, em plena poltrona, na sala, Pra se vingar abusando do de mim, menino, gente. e tudo quanto era parte da casa. E sabe o que mais me deixa irada nisso tudo? É em saber que uma casa que nem porta tinha, uma casa pequena, tá entendendo? Com cortina nas portas dos quartos. Como é que aquele povo não via uma miséria dessa? E ele fez isso, gente, como já falei antes, pura vingança, porque eu me casei com o Manuel. E ele fez essa tortura, tentando destruir a vida do meu filho. Mas graças, de novo, a Manuel, meu filho hoje é um homem perfeito, bem resolvido, bem estruturado. Graças a Manuel, que o acolheu com todo o coração. Em Piripiri, uma certa vez, certo que você tem noção que sempre tinha locadora, loja de bazar, loja com o negócio da questão do Aristide Maltês. Ela ia ser sequestrada, Valentina. Quase era sequestrada. Valentina, quem é que tá por trás de tudo isso? Dimas, Flávio, esse que vocês viram nesse instante, irmão de Fernanda. Sobrinho de Lenice. Tá entendendo? Veio pra aqui pra porta, pra tentar sequestrar Dimas armado. O que tomou porrada, o que a polícia tava procurando, porque tava espancando os trabalhadores que ele colocou dentro de casa e colocou no cara da casa de Manuel. E depois que Manuel terminou de criar, porque Lídia não quis. Não quis, exatamente. Voltemos a falar mais um pouco sobre os anos que convivi ao lado de senhor Manuel. Manuel, ou meu padrinho Manuel, não importa a forma que eu me dirijo à sua pessoa, e sim o respeito que lhe é devido. Durante todos esses anos tivemos muitos momentos bons, outros nem tanto, alguns muito tristes. Enfim, sorrimos, choramos e até brigamos. Mas o importante é que ainda hoje estamos unidos. Muitas pessoas que um dia conviveram conosco foram embora. Algumas constituíram família, outras se foram simplesmente por ciúmes, inveja, despeito. No ano de 2001, o casamento de Manuel entrou em crise. Foi um momento de fragilidade por parte dele e eu e Fernanda nos aproveitamos da situação e partimos para o ataque. Como não poderia deixar de ser diferente, ele, por ser homem, não recuou do jogo de sedução e terminou cedendo. E assim aconteceu que tanto eu quanto Fernanda engravidamos. Mas não passou de um momento. Pouco tempo depois, eles fizeram as pazes, no caso, meu pai e minha mãe. E para não trazer consequências ruins, eu, quando desconfiei que estava grávida, procurei a minha irmã e expus o ocorrido, assumindo os meus atos. Ela não se surpreendeu, pois sabia dos meus sentimentos por ele e também sabia que só ocorreu esse envolvimento, porque estavam separados. Porque ela sabe o homem que ele é e jamais ele atrairia. Não só isso, como ela também sabia muito bem o hábito familiar que elas tinham de ir em cima do marido do homem uma das outras, né? É isso mesmo, não respeitava a irmã, Era de sentimento, não era respeitava a simplesmente vizinha, não putaria respeitava nada, era namorado, era marido, era tudo, era uma comidilha só, na linguagem certa, era só isso. Era terrível, terrível, terrível. E assim nos entendemos. Os meninos nasceram e hoje são criados por ela, Terezinha, e pelo pai Manuel. E tanto Dimas, que é filho de Fernanda, quanto Péricles, meu filho, chamam ela de mãe.
Para mim, a reconciliação de Terezinha e Manuel era algo certo e esperado. Mas para Fernanda não foi assim, pois a mesma tornou-se agressiva, mal-humorada, começou a prejudicar os negócios, roubando, dando filmes de graça, na época que tinha locadora, fazendo locações erradas. Ela era responsável pela locadora de vídeo que Manuel abrira para ela e Mariângela administrarem. Além disso, ela fugiu para a ilha e chegando lá tentou se matar, tomando vários remédios. Peraí, Valentina, sabe o que foi isso? A mãe dela, Lídia, fez a mesma coisa quando tava com o homem casado, tá entendendo? Fez a mesma coisa, tomou vários remédios, Lídia tentou se matar contra a própria vida, quer dizer que isso já é normal. Dando continuidade. Fernanda ainda tentou espancar Dimas, deixando marcas no rostinho dele. Teve até uma vez que ela bateu tanto nele que deslocou uma costela. Por tudo isso e também por ela estar se envolvendo com homens casados, meu padrinho Manuel mandou que ela fosse embora. Ela foi embora, mas eu fui buscá-la, pois eu pensei que o choque de ter sido colocada para fora por ele, meu padrinho, isso tivesse feito ela repensar as atitudes. Mas eu estava enganada. Fernanda voltou pior, e com receio de que ela viesse a cometer alguma loucura com ela e com Dimas, viesse a cometer alguma loucura com ela mesma e até com o próprio filho, ele, meu padrinho, a mandou embora de novo. Porém, eu não desisti de Fernanda e tentei manter contato para que ela pelo menos viesse visitar ele e o filho, de vez em quando. E assim tentei. Liguei para a casa da mãe dela e pedi que ela viesse atender o telefone que eu queria falar com ela. E depois de muito insistir, ela atendeu. E eu até menti para ela dizendo que Dimas estava doente por causa da saudade que ele sentia dela. E sabe o que ela me respondeu? Tia Nice, me deixe que eu agora quero viver a minha vida. A partir desse dia, eu não procurei mais manter contato com ela. Fernanda é uma mulher revoltada, que não aceita ter perdido o amor de Manuel para Terezinha. Amor, esse que nunca existiu, tá? Abre parênteses aí. Ela se acha desprezada e por isso age de forma tão vil e inescrupulosa. Mas nem por isso tem o direito de sair por aí caluniando e difamando quem quer que seja. Principalmente ele, meu padrinho Manuel, que dela cuidou e salvou do mundo da prostituição. O universo é grande e em toda a sua dimensão não existe uma pessoa igual ao meu padrinho Manuel. Um ser puro, amoroso, amigo, companheiro, escudeiro, sincero, que ama o próximo sem distinção, que ajuda sem pretensão, que orienta, que acalenta nas horas de angústia, que sabe a palavra certa e o momento certo de sacudir para despertar quando no erro alguém está enveredado. E a mão que segura com firmeza uma criança, quando nos primeiros passos a mão que segura com firmeza uma criança quando está nos seus primeiros passos. É a pessoa que me fez acreditar que a humanidade ainda tem salvação. É o pai que escolhi para o meu filho e que se eu tivesse que ter outros 10 filhos mais, não haveria de ser com outro. Pois não há nem nos contos de fada um ser tão especial onde o amor não é um sentimento banal, e sim a forma singela da prova de existência de Deus entre nós. É quem, Valentina, certo? É quem, eu digo, foi o meu socorro. Sabe por quê? Porque mesmo tendo construído, feito aquela reforma na casa de Periperi, mesmo tendo construído o meu quarto na casa da ilha, eu não posso mais entrar na casa da ilha, que anos aí atrás, quando eu tentei entrar na casa da ilha, meu irmão Juscelio junto com o Teodomiro, certo? Porque ele se deixou envenenar por Teodomiro, porque ele quis. Justamente com o colega dele, que era um amigo dele que é muito pra ilha, que é compadre dele, Duda, foram dar queixa que eu tinha invadido a casa que estava alugada, quando a polícia chegou lá para me tirar da casa da minha mãe, onde todos os vizinhos estavam dizendo, ela é filha de Célia, ela é filha de Célia. Foi quando eu cheguei para o policial e disse, você me arrasta daqui, depois eu abro um processo contra você. Hoje eu não posso entrar na casa da ilha, na casa da minha mãe, sabe por quê? Porque meu irmão Juscelio colocou casa da ilha, terrenos, o apartamento de minha mãe ali, no Luiz Anselmo, em Santa Teresa, onde agora está bem valorizado, com aqueles prédios todos que vocês estão vendo, em cima onde era o Extra, que agora é o Açaí, certo? Tudo no nome dele. A casa de Periperi, onde ele colocou também o nome dos filhos dele, quer dizer que me deixou sem nada. É por isso que hoje em dia os vizinhos estão me ligando e dizendo que a parede está rachando, a parede está fazendo isso, fazendo aquilo. Eu não tenho nada, o que é que eu posso fazer? Você eu realmente... tenho que agradecer a Deus por ter encontrado aqui, ó, essa família, certo? Onde eu posso dizer claramente que a minha família é a minha neta, é o meu filho, Terezinha que está aí, certo? E tudo, onde eu até hoje moro e vivo aqui e eu espero que vou morrer também aqui. Ainda no relato de Lenice, minha gente, as palavras dela. Esse ser especial é meu padrinho Manuel Messias. Ele é único, ele ama toda forma de vida e luta por cada uma, seja de um ser humano ou até mesmo de um animal. Por que eu afirmo isso? É pelo simples fato de eu ter vivenciado e ter sido a pessoa que ficara mais feliz diante desse gesto de meu padrinho Manuel. Quando eu saí da casa de meus pais, eu deixei fofinha
É fofinha a cadela. Fofinha, minha cadela para minha mãe cuidar. Porque eu fui morar em apartamento e não era permitido criar cachorros. Só que meses depois, minha mãe manda me avisar que iria dar veneno à minha cadela, porque ela estava prenhe, e ela, minha mãe Margarida, não queria casa cheia de cachorros. Quando eu soube, fiquei desesperada e chorando comentei com meu padrinho Manuel. Então ele de imediato mandou que eu fosse buscar Fofinha. E assim eu fiz. Fofinha pariu e ele cuidou dela e dos filhotes, até que ela morreu de velhice. Gente, você vê, né? Vocês estão vendo aí esse relato, né? Como ela fala de Manuel e como hoje ela desfaz tudo isso que ela escreveu em 2009. As próprias palavras dela estão aqui pra Tudo desmentir ela. De punho, fosse carta escrita de próprio punho, toda essa carta que a Lígia está lendo para vocês. E por tudo isso e muito mais, é que eu o amo, sem culpa. E sou feliz por saber que ele existe e que de uma forma ou de outra eu ainda estou próxima a ele. Daqui a alguns dias completarei 44 anos de idade. E não moro mais com ele, ou seja, não resido na mesma casa, pois ele me afastou com receio de que eu viesse a ter os mesmos comportamentos de Fernanda. Pois ele tem medo de viver outra experiência do tipo que foi com a psicopata da Fernanda. E ela veio a se tornar mais uma psicopata que faz parte da quadrilha hoje. Confesso que sofro com isso, mas compreendo seus receios, porque uma pessoa que já sofreu e sofre tantos maus tratos e tantas decepções só pode hoje viver se protegendo daqueles aos quais ele, Manuel, só ajudou. E eu não sou diferente de nenhum deles, porque até hoje não soube agradecer por tudo que ele é em minha vida. Não soube nem agradecer, Valentina, pelo filho, sabe por quê? Porque hoje Péricles, filho de Lenice, e Flávio Dimas, filho de Fernanda, Péricles é advogado, porque concluiu o curso dele, um rapaz de 23 anos, tirou o AB, passou no curso de oficiais, tá entendendo? É um menino que faz concurso, passa com a maior facilidade. Dimas vai concluir também o curso de Direito agora, aonde que essas crianças que hoje se tornaram esses homens iriam ter esse caminho junto com elas. Nunca. Seriam mais um marginal aí na rua, seriam mais um inescrupuloso, seria mais um pedófilo também. Porque teria sido abusado também. Abusado só não, né? O Hugo se livrou do crime. Porque realmente ali na Boa Vista, como a Ângela disse, é um bordel, uma verdadeira tragédia. Quem chega ali só sai destruído, como aconteceu. Ele tentou destruir com meu filho, mas graças a Deus, em primeiro lugar, e a Manuel, meu filho não foi destruído. Ele não conseguiu corromper meu filho. Teve que passar por terapia, né? E terapia, vários anos de terapia, para poder estar hoje o homem que ele está hoje, seguro e bem encaminhado na vida dele. Graças a Manuel. Nunca vou poder agradecer de coração por ele ter ajudado meu filho. Porque no momento eu não tive condições nenhuma de ajudar meu filho. Se não fosse por Manuel, ele não sei o que seria do meu filho. E naquela Boa Vista eu presenciei cada coisa assim terrível, que eu digo assim, já imaginou se essas crianças estão lá? Porque era algo normal de Teodomiro ir pro banheiro, sair nu, como nasceu, de uma ponta a outra da casa, correndo, brincando com o órgão dele, né? Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Era normal. Como eu disse a vocês, uma família totalmente desestruturada. Foi a família que eu nasci. Totalmente desestruturada. Estamos quase chegando ao fim da carta de Lenice, né? Ele é um amigo incondicional. Porém, eu ainda estou longe de corresponder a essa amizade. Portanto, lhes digo, são poucas as pessoas que são dignas de um amigo igual ao Senhor Manuel. Esse filho de Deus perfeito que veio ao mundo só para ajudar e fazer as pessoas felizes. E que por isso sofre tanto. Mas mesmo diante das adversidades, ele encontra forças para sorrir, para acalentar e está sempre a postos a socorrer quem for preciso. Por tudo isso eu lhe peço, meu Deus, me guie ao encontro dos acertos para mais uma vez estar ao lado do meu grande amigo. Agradeço ao Senhor pela existência desse seu filho, meu grande e único amigo Manuel Messias, o enviado de Deus. E aqui tem a assinatura bem bonitinha de Lenice Oliveira Gomes ao final. Ah, você deve estar se perguntando por que eu no início estava explicando que tinha algumas palavras de baixo calão que eu nem ia poder. Essa é a primeira parte, minha gente. Isso aqui é uma das cartas de Lenice. E podem se preparar porque eu vou trazer a segunda carta dela. E essa eu tenho certeza que vocês vão ficar no mínimo enojados. E ela intitula como Meu Passado Podre. Pelo título você já deve imaginar o que é que vem aí. Quem era minha irmã, quem é minha irmã, que era camuflada quando eu estava aqui. E que depois ela como a Ângela disse, a máscara caiu. Não adianta que vai ser um vídeo difícil, vocês vão me ver toda hora travando, engolindo palavras. Se vocês quiserem ver depois na íntegra, para vocês poderem ler, fica pela própria conta e risco da mente de vocês que vai ser poluída por essas outras coisas. E através de todas essas palavras que veio aqui, está deixando bem claro, não foi Lenice, não foi Maria Ângela, nem nenhuma delas
que pediram para sair daqui, que saíram daqui correndo porque estavam sendo abusadas, estavam sendo cárcere estupradas, estavam em privado, cárcere privado. foram postas pra fora. Ela e os irmãos delas que pedimos a Manuel que colocassem pra elas para parede, né? fora. E Manuel colocou elas para fora. Elas foram postas para fora. Pra fora. E aí Foram expulsas da nossa vida porque elas estavam realmente querendo matar. E eu encerro esse vídeo deixando aí o questionamento para vocês. Depois de eu ler essa carta escrita por Lenice Oliveira Gomes, integrante da quadrilha, hoje chefiada por Mariângela, uma das muitas pessoas criadas pelo meu pai, quem que vocês acham que foi a verdadeira vítima nessa história? Deixem aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, depois de vocês ouvirem esse relato icônico aqui, de um membro da quadrilha que hoje faz da nossa vida um inferno na Terra.